dia. Eu não sei se vocês repararam que o meu prisma ali, ele está remendado, porque eu não sou nem professora nem doutora. Aí tiveram que botar uma etiquetinha em cima. Então, eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, né? Então, eu dirijo um instituto chamado Inspirare, mas tem 30 anos que eu participo de movimentos sociais, projetos sociais, sempre ao lado da escola pública. E eu sou uma ferrenha defensora da escola pública, mas acabei que nunca entrei nela, porque eu acho que também é bacana ter parceiros da escola pública, que veem as coisas de um outro lugar e que podem compartilhar essa visão com quem está lá. Então, é nessa humilde posição que eu venho hoje aqui, compartilhar algumas reflexões que a gente tem feito dessa perspectiva, junto com professores, alunos e comunidades que se envolvem com escolas no Brasil inteiro, sobre também o que deve ser essa base pela luz desse outro olhar. Afinal, a base é uma base da sociedade brasileira, né? É a ideia de que essa base possa contribuir para construir a nação que a gente tanto deseja. E essa era uma das discussões que a gente tinha logo no início, quando começamos a nos envolver. Que projeto de país é que a gente tem? Porque essa base tem que formar as novas gerações que vão construir esse projeto de país. É a mesma coisa quando a gente vai pensar um currículo de uma rede, né? Que cidadãos são esses que a gente quer formar? Que sociedade é essa que no nosso município, no nosso estado, a gente quer constituir? Então, a educação está a serviço disso também. Então, eu falo desse lugar e vai ser muito bom, né, partilhar isso aí com vocês. Então, nesse lugar de olhar para a escola pública, de interagir com ela há 30 anos, a gente vai vendo que não é só a escola pública. A escola, no modelo que ela se encontra hoje, ela vai deixando de ter sentido para os alunos e deixando de ter sentido para a sociedade. Não é enquanto instituição, volto a dizer, sou a defensora da escola, mas como ela está estruturada, aquilo que ela vem proporcionando, vem, de alguma maneira, gerando muitos questionamentos. Mesmo em países que já superaram muitos dos nossos desafios de qualidade, de condições de trabalho, de aprendizagem, eles estão revendo suas formas de aprender, suas formas de ensinar, porque o mundo mudou muito. E aí, quando a gente fala, né, tem aquela máxima de que, se você entrar numa sala de aula hoje e comparar com uma sala de aula de 100 anos atrás, você vai ver muitas semelhanças. A lousa, as cadeiras enfileiradas, um professor na frente, os alunos escutando, mas tem algo que é muito, muito, muito distinto, que são justamente esses alunos que estão sentados ali. A forma como eles aprendem, a forma como eles estão no mundo, a forma como eles interagem, o mundo no qual eles vivem mudou drasticamente. E a gente ainda insiste em fazer coisas que a gente fez ao longo de séculos. Então, chega um momento que a gente não pode se furtar a esse grande desafio, que é repensar a escola. É repensar, inclusive, à luz de todas as boas experiências que vão surgindo de pessoas muito interessadas em propor outra coisa. Então, eu acho que a base traz essa oportunidade da gente pensar nessa educação que está por vir, que a gente quer construir, partir de um outro lugar. Eu trago aqui, sempre que eu vou para essas falas mais difíceis, vocês não são uma plateia fácil, né? É uma plateia cheia de opinião. A gente vem aqui meio, né? Será que a gente vai dizer as coisas certas? Porque, às vezes, são semânticas, né? Uma palavra que a gente usa errada, e aí vocês já deixam de me escutar, porque aquela palavra soou mal. Então, eu trago aqui meu amuleto, que é um quadrado dentro de um quadrado, mas é um quadrado que ele não tem paredes. A gente precisa de estrutura, como um currículo dá, como uma base dá, a gente precisa de estrutura, mas elas não precisam ser estruturas fechadas, engessadas, que nos sufocam. Elas podem ser estruturas permeáveis, que transpassam. E é isso, acho que é esse o convite. Se vocês
entenderem isso como uma grande oportunidade da gente pensar nessa escola que esses meninos desejam, que a gente também vai ter muito mais prazer de fazer. E aí, eu trago aqui algumas reflexões possíveis desse caminho para inspirar, né? De currículo, mas que estão associados com práticas pedagógicas e com o ambiente da escola também. Não adianta ter um papel lindo com várias intenções pedagógicas incríveis se a forma e o ambiente não propiciam que ele seja implementado na sua inteireza, na sua profundidade. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Eu esqueci de pegar um negocinho aqui. Obrigada, Wagner. Eu trago também a voz de 132 mil jovens brasileiros. Então, Kátia mencionou anteriormente que a gente fez uma pesquisa no ano passado e a gente abriu achando que 4 mil jovens de 13 a 21 anos iam dizer para a gente qual é a escola que eles têm, qual é a escola que eles desejam. E 132 mil responderam à pesquisa. Isso quer dizer algo importante. Eles querem participar desse processo e a gente precisa escutá-los. Porque, às vezes, a gente tem tanta coisa para dizer, até na melhor das intenções, mas a gente tem tanta dificuldade de parar para ouvir, para entender o que eles estão pedindo. E vai ser muito difícil a gente fazer uma educação para este século, para o século XXI, sem ouvi-los, porque nós somos do século passado e a gente tem que entender que somos mesmo. E aí a gente traz toda uma vivência, mas tem coisas que mudaram muito disruptivamente, enquanto a gente já estava fazendo as coisas de uma determinada maneira. E se a gente não conseguir juntar o desejo, as ideias, as propostas deles à nossa substância, vai ser muito difícil a gente chegar lá. A gente precisa escutar. Então, o que eles nos dizem sobre currículo? A gente perguntou, mas que conteúdos vocês acham que a escola precisa abordar? E aí é muito interessante, a gente foi perguntando a eles, numa escola para aprender mais, as mesmas perguntas, mas numa escola para aprender mais, que conteúdos? Numa escola que respeite, né, quem é cada um, suas características, seus interesses, seus ritmos, uma escola mais inovadora, uma escola que me deixa mais feliz. O que eu quero aprender? O que vocês acham que é importante aprender? Olha que interessante, para aprender mais matemática, Kátia falou, matemática é o monstro da vida desses meninos. E não precisa ser, porque eles acham que eles são incapazes quando eles não aprendem matemática. E essa incapacidade, essa sensação de incapacidade, faz com que tudo mais seja difícil para aprender. Então, e muitas vezes, matemática, para algumas redes, aparece até no mais feliz. Eu vou ser mais feliz se eu aprender matemática, porque é tão duro não aprender matemática, que eu vou ficar mais alegre se eu conseguir aprender esse negócio, né? Mas eles falam de outras coisas. Eles falam de tecnologia, eles falam de política, cidadania, direitos humanos, e eles falam, sim, Diego, de habilidades de relacionamento com outras pessoas e sociedade. E aí a gente tem que um pouco... Às vezes a gente pega os rótulos, né? E aquele rótulo nos incomoda porque, às vezes, ele sai de algum lugar, ele sai atravessado, ele sai cheio de coisas. Vamos tentar tirar o que está em volta e tentar entender o que é que esses meninos estão dizendo. Eu tenho dificuldade de me relacionar comigo e com o outro. E, para eu ser uma pessoa mais feliz, mais capaz, mais preparada para a vida, eu preciso saber lidar melhor com isso. Eu preciso ser uma pessoa mais inteira. Então, quando eu fiz, e fiz mesmo, viu, Diego, muito advocacy, muita incidência para que a base pudesse contemplar as questões ligadas a desenvolvimento integral, que eu também tenho um certo desconforto com a palavra competência, com, às vezes, a palavra socioemocional, mas essa crença de que está lá na Constituição, está na LDB, que a educação tem que ser para o desenvolvimento pleno, não é só conteudista, não é só capacidades intelectuais, mas esses meninos precisam estar preparados integralmente para os desafios da vida adulta, quando eles saem da escola. Eu acredito nisso. E defendi muito que essa base respondesse a isso. E aí, nessa perspectiva aqui, de que a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está falando que a gente precisa trabalhar o intelectual, mas a gente também precisa trabalhar o físico. Hoje a gente tem o quê?
obesidade, anorexia, mal-estar, as pessoas não sabendo lidar com o seu físico, com o seu corpo. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa capacidade. Nós não temos essa capacidade. Se a gente tivesse desenvolvido mais isso quando estávamos na escola, talvez a gente estivesse melhor hoje. O social, né, a gente entender as questões do mundo e saber se posicionar. O cultural, a gente se apropriar da cultura local, das artes, da fruição. O emocional, a gente saber lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E aí, eu fiquei muito feliz quando, nessa terceira versão, porque foi assim, na primeira versão, tinha uma folhinha com umas 20 coisas que já falavam que, além daqueles conteúdos 12 objetivos de aprendizagem, a escola tinha que se preocupar com algumas outras coisas, que a gente precisava assegurar outras capacidades ali nos alunos. Na segunda versão, aí já veio um documento bem mais extenso, que falava dos direitos éticos, políticos e estéticos, que estão nas diretrizes curriculares. Então, já foi um avanço, mas muito bebendo das diretrizes, muito nessa linha dos direitos. E, nessa versão, o que aconteceu, que eu acho que vai ajudar? Eles conseguiram materializar mais que tais competências são essas, para ficar mais claro de que é a missão dessa escola e desses professores ao tentar desenvolver essas capacidades nesses alunos. A gente chamava mais de capacidade, mas a gente está falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, se a gente está botando isso na palavra competência, capacidade, ou seja, outra palavra que vier, eu vou me ater aqui à essência. Não adianta só conhecimento, sem habilidade, sem saber aplicar esse conhecimento e sem atitude diante desse conhecimento. Tá? E aí, quando a gente fala das cognitivas, pessoais, sociais, comunicativas, eu vou trazer já para vocês aqui o que está lá na base. Tá? Então, nas cognitivas, a gente está falando de pensamento crítico, pensamento científico, dessa capacidade de pensar sobre as coisas, né? E é muito interessante como eles fizeram a redação, porque é sempre uma capacidade para que eu tenha uma outra capacidade ainda mais profunda. Conhecimento com criticidade, para quê? Para eu atuar com responsabilidade e proatividade. Tem as intenções estão demarcadas. Então, quando tem algum questionamento, eu acho que agora tem ainda uma rodada para reflexão, vale a pena vocês entenderem quais são as intencionalidades que estão postas aqui. Porque, se tiverem questão, é agora a hora. Nas discussões com o CNE. Se essa intenção vocês acham que não está bem, que ela não traduz aquela visão de sociedade que vocês têm, essa é a hora de dizer. Curiosidade intelectual. Eu aprendo porque eu tenho curiosidade, eu quero aprender, tenho essa vibração. Para quê? Para resolver problemas e inventar soluções. Então, é o aluno, o indivíduo como propositor, né? Como autor. Senso estético, para reconhecer, valorizar e fruir a arte e a cultura. E a menção aqui da arte e da cultura, tanto a popular quanto a erudita, digamos assim. As comunicativas, que falam de multiletramento, que a gente tem falado tanto de multiletramento, né? Mas dessa capacidade de trocar informações, experiências, ideias, para produzir sentidos e entendimento, que é o que a gente está buscando aqui, sentido e entendimento, com todas as dificuldades que a gente tem para trocar informações, para se entender na nossa diversidade, nos nossos diferentes pontos de vista. O uso de diferentes recursos da comunicação, esses meninos têm que se apropriar disso, né, porque isso é poder hoje em dia. Para quê? Para explicar e valorizar saberes e culturas. A argumentação fundamentada. Eu tenho opinião, mas eu tenho evidências, dados, fatos que me levam a suportar essa minha argumentação, essa minha opinião. Para quê? Para defender ideias, direitos, com consciência social e ambiental. Os pessoais e sociais.
E eu achei interessante que eles foram resgatar esse termo que eu usava há 30 anos atrás, quando comecei a trabalhar com a educação de jovens. Não um termo atual ou que pode ser considerado de modismo. Eles foram na essência do que a gente sempre falou, muitos educadores falam disso há muitos anos, inclusive os movimentos sociais sempre trouxeram isso. Que é o quê? Autoconhecimento. Eu tenho que saber me conhecer, ir fundo em quem eu sou. Para quê? Para eu apreciar e cuidar de mim. Se eu não me conheço, eu não vou me apreciar, eu não vou cuidar de mim, né? Do meu corpo, do meu bem-estar, para eu saber gerir minhas emoções e comportamentos. Quantas vezes a gente vê os meninos, muitas vezes, em conflito dentro das nossas salas de aula, porque eles não são estimulados a conhecer e reconhecer suas reações, suas emoções, seus sentimentos. Isso sai de forma atabalhoada, às vezes agressiva, às vezes de uma forma, inclusive, que prejudica o outro, né? Empatia, essa palavra para mim é muito importante, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro para dialogar, resolver conflito, cooperar, respeitar. Respeito a si e ao outro para acolher e valorizar a diversidade. E no texto original está falando de diversidade de gênero, de etnia, todo tipo de diversidade, né? Toda aquela diversidade que faz parte e é a riqueza da nossa sociedade, está mencionada ali de credo, religião, tudo está mencionado no texto original, que eu achei muito bravo em tempos de escola sem partido e de todas as discussões que a gente está vendo, a gente demarcar isso na base, né? Que muitas vezes a gente não conseguiu nos planos nacional, estaduais e municipais, mas na base está ali. E autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, essas potências que a gente está perdendo, essa geração está ficando, às vezes, com essa questão da frustração muito rápido, desistindo muito rápido, a gente precisa ajudá-los a não desistir, ajudá-los a perseverar. Né? Porque é duro mesmo, é difícil, eles vêm de lugares e com desafios imensos, e a gente precisa ajudá-los a desenvolver mecanismos internos para lidar com todos esses obstáculos, para que eles possam tomar decisões éticas, democráticas, inclusivas, sustentáveis e solidárias. Isso está tudo no texto da base, e eu vou confessar a vocês que eu estou feliz de ver essas palavras lá. Isso tem a ver com a minha visão de sociedade. Espero que tenha a ver com a visão de sociedade de vocês também. Mas eu acho que, mais do que tudo, isso dialoga com a sociedade contemporânea, com os grandes desafios que o mundo vive e que a gente precisa formar as novas gerações para lidar com esses desafios de forma mais competente do que a nossa geração tem conseguido fazer. Tem aqui uma referencial que a gente usou. Na verdade, uma das coisas que a gente faz no Inspirar é produzir conhecimento sobre inovações educacionais, sobre tendências, sobre coisas que estão sendo faladas por aí. Há alguns anos atrás, a gente fez esse material junto com o Instituto Ayrton Senna. Vale a pena dar uma olhada, são outras referências, são outras perspectivas. E tem também o educaçãointegral.org.br, vai aparecer daqui a pouco também, mas é um outro material bem interessante para vocês trabalharem. Se eu não me engano, foi bastante usado no Mais Educação São Paulo. Tá? Mas, como eu falei, não adianta um currículo bacana se não tem uma prática pedagógica coerente, né? E aí, o que os jovens da pesquisa falam sobre jeitos de aprender? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Professor dando aula teórica, aplicando prova, tem ainda 11% que quer isso, mas a grande maioria fala de aprender fazendo projetos que envolvam atividades práticas ou resolução de problema. Eles são uma geração mão na massa, né? Eles gostam de aprender fazendo, eles têm um outro jeito de aprender que é tão nobre, tão interessante quanto, é só diferente. E aprender usando tecnologia, isso já faz parte da vida deles e gostam. Eu até queria deixar aqui uma interrogação, será que tecnologias digitais é mesmo um componente da área de exatas?
porque tecnologia hoje é linguagem, é comunicação, é física, é relações sociais, é tanta coisa que eu não sei se ele consegue se encaixar numa coisa só. Ele é transversal. E é transversal, ele não é fim, ele é meio, né? A gente não tem que servir a isso, mas a tecnologia pode servir muito bem aos nossos propósitos, se bem utilizada. E aí, dentro dessas práticas, o que a gente tem visto aí são algumas tendências importantes, né? Muitos pensadores falando de personalização, que de forma nenhuma significa individualismo, que de forma nenhuma significa cada um no seu quadrado, aprendendo isoladamente, mas a gente está falando de que as pessoas são diferentes. Elas aprendem de forma diferente, elas sentem, elas vivem coisas diferentes, elas vêm de ambientes socioeconômicos, de vulnerabilidades diferentes. E por que a gente trata todo mundo igual? Por que é a mesma aula para todo mundo? Porque é a mesma forma de avaliar todo mundo? Essa questão começa a ficar forte no mundo inteiro. Esse processo de padronização da educação que atendeu a interesses de uma revolução industrial que precisou botar um monte de gente na sala de aula ao mesmo tempo, não serve mais ao mundo contemporâneo. A gente precisa olhar para cada aluno e ser capaz de dar respostas diferenciadas para demandas diferenciadas. Tecnologias, mão na massa, uso de território. Não vou me alongar tão profundamente aqui, mas, se vocês quiserem, eu volto, tá? Para aprofundar cada um desses pontos. Mas essa ideia da personalização, que não pode haver uma solução única para todo mundo, que a gente deve ser capaz, sim, de diversificar nossas abordagens pedagógicas, inclusive simultaneamente, para atender inclusive quando fala de equidade. Equidade exige personalização. Você precisa, para contemplar os diferentes, você precisa da diversidade. E aí, se alguém está mais lento, você tem que oferecer a oportunidade para que o mais lento vá no seu ritmo. Se alguém tem alguma demanda especial, você precisa estar apto a responder. Se alguém é muito rápido, você não pode refrear esse cara, você tem que estimular que ele continue, e assim por diante. Mas, para isso, obviamente, a gente tem que pensar em como diagnosticar essas diferenças, conhecê-las. A gente precisa ser capaz de diversificar nossas abordagens pedagógicas e ter um acompanhamento individual também, né? Mas a gente pode aprofundar isso depois. Aqui tem um especial que a gente fez sobre personalização, para quem quiser conhecer algumas referências teóricas, vários casos práticos, como é que faz isso com 40 alunos numa sala, 900, 1.000, 2.000 alunos dentro de uma escola, como é que eu consigo pensar em cada um? Apesar de que eu tenho certeza que alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, já saibam fazer isso. Mas talvez tenha algumas dicas ali interessantes. Tecnologia. Então, tecnologia hoje é esse mundo de possibilidades, desde gamificação, animação, aplicativo, videoaula, plataformas adaptativas que vão conhecendo os alunos e vão oferecendo coisas específicas para cada um. Tecnologia é muito mais do que um laboratório de informática, sem dúvida nenhuma. Aliás, a grande questão agora é implodir os laboratórios de informática e deixar que a tecnologia se espalhe, né? Se espalhe pela escola, como a gente tem caderno, caneta espalhado pela escola, que ela vire uma coisa quase transparente. Eu nem percebi que eu estou usando tecnologia, já é tão orgânico. Tem dificuldades imensas de reorçamento, de infraestrutura, mas se a gente não achar que isso é importante, nunca que vai resolver, né? Se a gente achar que isso é detalhe, que primeiro a gente tem que garantir a porta do banheiro, o papel higiênico, e depois a gente pensa em tecnologia, eu diria que essas coisas são igualmente importantes. Mas tecnologia precisa primeiro de ter propósito. Vamos comprar um monte de tablet, mas para fazer o quê com isso, minha gente? Né? Primeiro, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, o que a tecnologia pode nos ajudar dentro dos nossos mais nobres objetivos.
A partir disso é que a gente vai pensar na infraestrutura necessária, que a gente vai pensar nos recursos digitais que a gente vai botar dentro dessa infraestrutura, né? Quais são os melhores jogos, quais são as coisas gratuitas que os meninos podem usar até em casa, como é que o professor vai se apropriando disso, e aí o desenvolvimento das capacidades para todo mundo poder fazer o melhor uso do recurso. E aí tem um outro especial aí sobre tecnologia na educação. Eu vou deixar esse material, tem todos os endereços, que fala de tudo isso, do propósito, também com vários exemplos de escolas, de professores, de redes que estão fazendo coisas legais. O Mão na Massa, que é isso, gente, assim, Mão na Massa, eu sempre começo dizendo assim, não é o projeto da água, certo? Todo mundo vai falar sobre a água, aí eu vou cortar e colar e copiar e fazer o cartaz sobre a água. O Mão na Massa aqui, assim, temos problemas, inclusive, na nossa própria escola. Então, vamos transformar os nossos problemas em objeto de estudo, com sentido, porque eu vou estudar, eu vou me apropriar de conhecimento para resolver esse problema. Então, o conhecimento já vem com aplicabilidade, com sentido, com estímulo, e vem interdisciplinar, porque para resolver um problema eu preciso de conhecimentos de várias áreas. Então, estou falando de educação baseada em projetos, em problemas, resolução de problemas, é um problema da comunidade, que aí já desenvolve uma série de outras capacidades de ter olhar para a comunidade, de escutar a comunidade, de trabalhar em grupo, de ser proativo, de ter liderança, de saber se comunicar, de ser criativo, né? Então, tem uma série de outras capacidades que a gente vai desenvolvendo aí com esses projetos. Mas isso exige, né, um planejamento interdisciplinar para esses projetos, que não é só a água, e aí cada um faz o seu negócio lá com a água, não. Se é um projeto que nós vamos fazer juntos, os diferentes professores das várias disciplinas, vamos pensar nesse projeto, um projeto que faça sentido para os nossos alunos. Muda a relação professor-aluno, porque no projeto o aluno é propositor, ele é co-construtor, ele é o autor, como vocês chamam aqui no ciclo autoral. Vocês já estão fazendo isso lindamente. Então, esse aluno tem um protagonismo muito maior e o professor vai ficando naquele papel de dar o suporte, de ser o curador de informações, de ser o estimulador, de ser o norteador, mas é outra relação. E, claro, ambientes de aprendizagem diferentes. A gente não pode ter as cadeirinhas enfileiradas, porque não dá para fazer projeto em cadeira enfileirada, entre outras coisas, né? E aí tem um material aqui sobre o Mão na Massa, que também são várias referências sobre como fazer esse tipo de aprendizagem mais vivencial. Tá? Uso do território. A gente fala sempre na escola das nossas impossibilidades e das nossas limitações. Elas sempre existirão. Na escola mais chiquerê do mundo tem limitação, porque o mundo é muito maior do que cabe dentro de uma escola. Mas o mundo está ali, do outro lado da porta, e pode ser bem utilizado, né? Então, às vezes, a gente tem saberes, a gente tem espaços, a gente tem equipamentos, a gente tem recursos que estão em volta da escola e que podem ser muito valiosos para a gente melhorar as nossas práticas. E eu sei que muitos de vocês aqui já fazem isso. Vi uma apresentação do Mais Educação no fim do ano passado, Mais Educação São Paulo, com as várias práticas que estavam sendo feitas na comunidade. Tem aí um manancial de coisas importantes. Mas é preciso o quê? Mapear esse território para descobrir esses ativos, é preciso construir essas parcerias com esses agentes e espaços do território, e é preciso construir as trilhas, porque não adianta simplesmente fazer um passeio. Vamos sair todo mundo para fazer um passeio. Qual é a intencionalidade pedagógica desse passeio? Esse passeio está a serviço de que aprendizagens? Do desenvolvimento integral. Como é que a gente realmente potencializa o uso desses recursos do território? E aí, volto a dizer, o educaçãointegral.org.br tem lá um guia só chamado Educação Integral na Prática, né? Lembrando que a educação integral não é só educação de tempo integral, é essa educação que promove o desenvolvimento integral. E aí, o que os meninos falam na pesquisa sobre o ambiente da escola, né? Acho tão bonito isso.
eles falam de tecnologia não só no laboratório de informática, aí a gente vai falar, ih, tudo nerd. E o segundo é bastante área verde, quase empatado. Eles não são binários. Aliás, essa nova geração adora dizer isso, né? Eles não são binários, não é isso ou aquilo. É um monte de coisa tudo misturado. Eles são a geração do misturado. Eles têm múltiplas causas. Eu não sou do movimento negro e o outro é do movimento ambiental. Eu sou do movimento negro, eu sou do movimento ambientalista, eu sou do movimento feminino. Né? Eles são múltiplos, multitarefas, múltiplas causas, e eles gostam de tecnologia e área verde. E olha que bonito aqui. Quarto lugar, 36%, adaptação para pessoas com deficiência. Então, se para alguma coisa já serviu a educação inclusiva nesse país, foi para que só 4% da amostra era de alunos com deficiência. Foi para que os outros 96% achassem importante conviver com pessoas com deficiência. Eles querem que a escola deles seja inclusiva. E eles estão dizendo aqui. Então, só essa mudança de atitude, só essa mudança de crença já vale muito para uma sociedade. Mas eles falam da sala de aula também, né? Que eles querem ambientes móveis, variados, eles querem mobilidade na escola. A gente não quer mobilidade na cidade? Eles querem mobilidade na sala de aula, né? Eles querem poder circular pela escola, eles querem circular para fora da escola, ambientes internos e externos, né? Carteiras em pequenos grupos, poder mudar a carteira de acordo com a aula, carteira em círculo, carteira em fila apareceu aqui 9%, Deus sabe por quê. Ainda tem gente que gosta, né? Mas a graça é essa, porque a gente tem diversidade, a gente ainda tem aluno que gosta do modelo tradicional. Então, a gente tem que considerar que eles também estão lá, que a gente precisa atender também, e, às vezes, botar uma carteira em fila para eles ficarem felizes. Né? Então, eles estão dizendo isso. E, além do ambiente físico, eles falam que não pode faltar participação dos estudantes nas decisões. Então, essa mesma democracia que a gente quer aqui, quando a gente está falando de rede, eles querem dentro da escola. Eles também têm opinião, eles também têm demandas, e eles também precisam aprender a como é que eles interagem nesses espaços de participação, com proposição, com assertividade, com respeito, né? E a gente pode ajudar. Então, esses ambientes que eles querem lúdico, amplo, ergonômico, com mobilidade, modular, ar livre, sustentável, né? Eles querem ambientes sustentáveis, eles já começam a ter essa consciência, mas eles querem também essa participação. E a gente, geralmente, quando faz participação de aluno, é uma participação localizada, é o representante de turma, o grêmio, né? Ela é provocada, é sempre a partir de algo que é proposto pelo adulto, ela é extraordinária em momentos assim que acontece, mas eles estão dizendo não, eles querem uma participação cotidiana, orgânica, incorporada como um valor pela escola. Né? Então, essa ideia de que você possa ter novos espaços e novas relações para construir esse novo ambiente que permite realmente rodar um currículo inovador. Porque, senão, vai ser aquele currículo... Sabe quando o software é muito avançado e o computador é velho e fica aquela coisa truncada? Então, não dá, né? Tem que pensar o conjunto da obra. Então, se vocês quiserem mais referências, esse aqui é o site que o Inspirare faz, que é o porvir.org. Tem tudo isso e muito mais, e mais do que tudo. Tem uma seção lá que chama Diário de Inovações, que é só para professores, a grandíssima maioria de escolas públicas do Brasil inteiro, que vão contando das inovações que vêm promovendo, até para inspirar seus pares. Então, era isso que eu queria dizer, espero que eu tenha inspirado alguns, pelo menos. Super obrigada pela atenção.